agentes. Nesse vídeo você vai ver como transformar o N8N num orquestrador incrível de agentes de IA, capaz de executar diversas ferramentas de maneira inteligente. Hoje a gente vai criar então, usando o MCP, um agente que consegue ler planilhas no Google Sheets, registrar coisas no Postgres e agendar vencimento no Google Calendar. Tudo isso de uma maneira simples, fácil e rápida, utilizando essa nova ferramenta do N8N. Vamos ver como que a gente vai começar a construir um servidor de MCP. Se a gente clicar aqui com o botão direito e adicionar um nó, a gente vai pesquisar aqui por MCP e a gente vai ter isso aqui, ó, Model MCP Client Tool e MCP Server Tree. A gente vai utilizar essas duas ferramentas para criar o nosso MCP Server. Primeiro a gente vai clicar aqui no Trigger e ele vai dar para a gente uma URL e uma forma de autenticação. A gente não vai precisar usar isso aqui agora. O path ele vem com um número padrão, a gente pode mudar ele aqui, por exemplo, se a gente colocar MCP test YouTube, perceba que exatamente o que vai acontecer é que ele vai adicionar esse path aqui na minha URL. E a gente vai ter de teste e a de produção. Voltando aqui para o meu fluxo, basta agora eu selecionar as ferramentas que eu quero que o meu agente utilize para ele ter conhecimento. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Google Sheets, ele já vai entender que eu quero fazer alguma coisa do Google Sheets. Para isso, eu posso deixar uma descrição ou colocar automático. Posso selecionar aqui o documento que eu quero que ele leia. Então, por exemplo, eu quero que ele venha aqui na minha planilha de exemplo MCP. E a aba que eu quero que ele atue lá na minha planilha vai ser essa, Finanças. Com isso, eu consigo deixar aqui para ele adicionar o que ele precisar. No caso, para pegar uma linha, eu posso colocar aqui para ele inserir uma linha. E aí ele vai ver aqui as colunas que tem lá na minha planilha. E para ele colocar o valor automaticamente, é só eu clicar aqui em deixar o modelo definir esse parâmetro. Se eu fizer isso para todos, agora o meu agente vai conseguir preencher isso aqui de maneira automática. Bom, além de Google Sheets, eu tenho diversas ferramentas que eu posso usar. Eu posso usar o Postgres. Então, se eu vier aqui, digitar Postgres, clicar na ferramenta aqui embaixo, perceba que eu consigo acessar aqui a minha planilha e a minha coluna, onde eu vou ter o preenchimento feito pelo agente. Então, basta clicar aqui de novo em deixar o modelo decidir isso, que ele vai fazer isso automaticamente. Agora que eu tenho o meu Google Sheets e o meu Postgres, eu posso ir adicionando quantas eu quiser. E depois que eu acabar, basta que eu adicione aqui um agente. Vamos clicar com o botão direito, adicionar nó, clicar em agente e AI Agent. Agora a gente vai passar aqui a URL de produção dele. Então a gente clica em Production URL, copia a URL que está aqui e coloca aqui como ferramenta. Aí você vai buscar por MCP. Então vai aparecer aqui MCP Client Tool. Clica nele e ele vai pedir qual é o endpoint. É justamente o URL que a gente acabou de colocar. Quando você coloca ela aqui, você vai ver que a gente vai conseguir acessar de algumas coisas. Então a gente coloca o modelo, eu vou colocar aqui um OpenAI, pode ser o 4Mini ou o que você preferir. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no AI Agent e vai colocar um chat trigger ou um prompt aqui e ele já vai estar apto a usar o nosso MCP Server. Para a gente fazer uma coisa mais dinâmica, eu já criei várias coisas aqui separadamente. Então perceba que eu já fiz um MCP Server só para Postgres, onde ele tem a capacidade de inserir ou atualizar uma linha, de deletar linha, de selecionar linha e de criar uma linha. Também tem o MCP Server para Gmail, então ele consegue enviar e-mail, responder e-mail, buscar e-mails. Tem do Google Calendário, que ele consegue criar notificações para mim, e do Google Planilha, que ele consegue criar, deletar e ler planilha. Cada uma vai ter o seu URL e em outro workflow eu criei já aqui, já está pronto o meu AI Agent e passei para ele cada ferramenta com um MCP diferente. Além disso, eu coloquei aqui uma calculadora e ele vai fazer uns cálculos e decidi que o meu agente de IA ele vai ser um agente financeiro. E eu pensei em
ser o melhor exemplo para mostrar cada ferramenta sendo utilizada. Não é obrigatório passar esse prompt no MCP Serve, porque ele, em tese, já entende o que cada ferramenta faz, só que durante os meus testes eu ainda estou achando que ajuda, ele acaba entendendo melhor, mas aí você faz os seus testes e vê o que se encaixa melhor. Então, dando uma passada aqui rápida no meu prompt, eu só disse para ele que ele é um assistente de finanças, passei um pouco do papel dele, disse um pouco das ferramentas que ele vai estar tendo disponível. Então, perceba que não tem muito segredo e nem muita coisa escrita aqui. Além disso, eu passei um pouco do comportamento que eu espero que ele tenha. É sempre bom passar alguns exemplos também, para ele entender um pouco melhor como que ele deve agir. E reforcei aqui o papel dele no final do prompt. Então vamos agora testar esse conjunto todo, né, de agente com o MCP. Vamos começar testando agora o calendário. Então, se você ver o meu calendário aqui, ele está vazio. Então vamos pedir o seguinte para o meu agente: crie um lembrete de verificar minha conta de luz amanhã às 10 horas, por favor. Perceba que ele está rodando aqui, já está acionando a Tudo Calendar e fez o seguinte: lembrete criado para amanhã às 10 horas para verificar a conta de luz. Vamos dar uma olhada aqui, lembrete de conta de luz às 10 horas da manhã, como eu havia pedido. Vamos agora fazer o seguinte teste. O do Postgre é o seguinte: eu tenho uma tabela aqui que é limite de gasto e ele cria um limite que eu tiver definido e ele vai me avisar quando eu atingir esse limite para uma categoria de um gasto que eu tenha pedido para ele registrar. Então, se eu vier aqui e pedir o seguinte: crie um limite de gastos para minha categoria de lanches. Então, ele vai rodar e vai fazer o seguinte: qual valor você gostaria de definir como limite? Vamos botar aqui: quero o valor de R$500. Vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer. Por favor, confirme qual mês. Tá, pode ser para esse mês. Bom, beleza. Ele rodou aqui a ferramenta do Postgre e criou o seguinte. Vamos dar um refresh aqui na minha tabela. E tá aqui, a categoria de lanche, limite de R$500. O mês de referência é o mês 4, que é o mês que a gente está agora. Então, seguindo aqui, vamos fazer agora integrações com o Google Planilhas. Crie um gasto de R$200 com Uber que tive ontem. Então, o que eu espero que ele faça? Ele vem aqui, vá no Postgre, igual ele veio, veja se tem um limite de gastos e também registre isso no Google Planilhas. Então, pode ver que, abrindo aqui o Google Planilhas, ele anotou que eu tive um gasto de R$200 com Uber. Como não tem nada referente a gastos de Uber no limite, então está tudo certo. Ele só disse: registrei um gasto de R$200 com Uber que eu tive ontem. Tudo bem, agora vamos fazer o seguinte: crie um gasto de R$250 que tive com lanche na dia 10 desse mês. Então ele vai registrar isso, vai ver se eu tenho limite de gasto para essa categoria e vai me dar a seguinte resposta: disse que eu registrei R$250 com lanche, o valor está dentro do limite, que é de R$500, que eu defini para a categoria lanches. Então perceba que aqui ele registrou a categoria lanche de R$250. Como minha categoria é de 500, então eu vou fazer o seguinte: crie uma despesa de R$300 com lanche hoje. Perceba que ele veio, vai no Google Planilha e vai me dar a seguinte resposta: registrei a despesa de R$300, então aqui tem que estar a despesa, beleza, registrou aqui. E me disse mais uma coisa: somando com a despesa anterior de 250, o total é de 550, o que ultrapassa o limite de 500 definido para a categoria lanches. Então perceba que, além de ele me dar aviso de contas a pagar, por exemplo, de lançar gastos que eu venha a ter, ele também consegue toda hora estar me ajudando a dizer se eu passei ou não dos limites
de acordo com o que eu pedi para ele registrar e criei um limite para essa categoria. Então perceba o poder que o MCP nos dá, porque imagina se eu tivesse um agente para cadastrar dessas ferramentas inteiras aqui. Então são 3 do Google Sheets, são 6 do Google Calendário, mais 5 do Gmail e mais 4 do Postgre. Tudo isso num agente só não ia ficar viável. Com agora essa chegada do MCP, ele permitiu que a gente tenha apenas essas ferramentas aqui, mais a calculadora que ele usa para fazer os cálculos de data ou de finanças, e dentro dela, aí sim, vai ter as ferramentas específicas. Então isso dá um poder para a gente enorme de ter um prompt menor, mais enxuto, simples, e ele conseguir registrar cada ferramenta no seu tempo e de acordo com o que a gente precise. Então acabou aquela história de ficar enchendo um agente de ferramenta desnecessariamente. A gente tem isso tudo agora em um lugar separado, e o que é melhor, a gente consegue separar e escalar e modularizar isso para usar em outros agentes ou até mesmo outros projetos. Igual eu construí aqui para ferramentas diferentes, então eu posso muito bem chegar num outro agente que também precisa usar um Google Planilhas, por exemplo, e usar esse mesmo MCP Server. Então fica tudo centralizado, fácil de manter, e perceba o seguinte, por exemplo, se eu vier aqui no Google Sheets, eu ainda posso ter a opção de selecionar as ferramentas que eu quero. Então, eu posso usar todas, eu posso selecionar, então eu venho aqui, por exemplo, e clico que ele pode usar a ferramenta de Append Row e a de Read Sheet apenas. Então, dá um poder enorme, porque eu posso colocar quantas ferramentas eu quiser, mas em cada agente eu posso usar uma ferramenta específica. Então isso ajuda demais a gente nesse caso. E, claro, isso é uma versão de testes. Se você tiver interesse, vai lá no meu Discord, baixa esses exemplos aqui, esses workflows, testa e vê se isso te agrada, faz os ajustes que você precisa. Se tiver dúvida, eu vou estar à disposição para ajudar. E tudo que a gente precisa fazer agora é testar e ver se vai funcionar de acordo com o que a gente precisa. Então, é isso. Esse vídeo foi muito na base de introduzir o conceito de MCP para quem está começando agora, ainda está precisando pegar um pouquinho na prática de uma maneira mais enxuta, mais simples. A gente vai aprofundar isso com o tempo. Então, se esse vídeo te agregou, considere se inscrever e deixa aqui nos comentários o que você achou, se vai de fato mudar o conceito ou não de como a gente constrói agentes. Por hoje é só e até mais.